Olá, que alegria estar com você a partir de agora aqui na TV Evangelizar. É o nosso momento juntos, programa A Vida em Foco, começando ao vivo para todo o Brasil, transmitindo via satélite, canal digital aberto, você sabe também no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Então é o momento de você conseguir também compartilhar esse nosso momento juntos, porque os assuntos hoje estão demais. Eu tenho certeza que vão ajudar você, a sua família, a começar pela sua comunicação com os filhos. E não importa a idade, se são crianças pequenas, se são jovens, quase adultos, nós precisamos ter uma comunicação assertiva. E por isso nós vamos conversar com a Nanda Perim, que é psicóloga e é mais conhecida como Psimama, porque ela tem uma experiência e um jeito assim de falar que vai nos ajudar muito, assim como ela tem ajudado muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil. E eu também vou te ajudar com algo que certamente você deve estar pensando a partir desse momento, que é a sua aposentadoria. Carol, mas eu só tenho 30 anos, eu só tenho 20 e poucos anos. Olha, é justamente por isso que eu quero que você comece a pensar daqui a alguns anos como é que vai estar a sua renda, porque você pode escolher isso. Nós também vamos falar sobre este assunto e tem muito mais para você. Então, a partir de agora, fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Falando em comunicação, hoje pela manhã eu estava olhando ali o Instagram da TV Evangelizar, você deu uma olhadinha lá, tem muita informação e tem um assunto que está repercutindo um monte por causa de uma CNH, de uma carteira de habilitação, que uma freira, olha a situação, imagina a história, ela quer poder usar o hábito naquele documento que a identifica. Porque você imagina, uma freira quando sai nas ruas, ela não tira aquele hábito. Então como que ela vai ser identificada em uma foto onde ela é obrigada a estar sem o hábito? Olha, esse assunto está dando o que falar e acredito que seja uma discussão justa, né? Então eu gostaria que você entrasse lá, que você desse a sua opinião. Porque, afinal, a irmã Kelly Cristina Favreto, que é uma religiosa da Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família, ela é lá de Cascavel, Paraná, e ganhou já uma ação pública em 2012 para ficar com o seu hábito religioso, nessa fotografia da CNH. E o assunto tramita no STF desde dezembro de 2014. O que você pensa sobre isso? Corre lá no Instagram, o julgamento é amanhã e a sua opinião lá pode fazer diferença. Então corre lá no Instagram da TV Evangelizar e dê a sua opinião. É importante a gente se manifestar nesses assuntos, não é? Bom, isso é comunicação, gente. Comunicação pública, mas olha, a comunicação quando ela acontece de forma assertiva, ou seja, quando a gente sabe o jeito certo de falar, quando a gente entende com quem estamos falando, quais as limitações da idade dos filhos, não acontece isso? Aí será que meu filho, porque é muito pequeno, como que eu trato determinados assuntos? Ou depois que cresceu mais, será que já posso falar como adulto ou não? E a gente precisa desenvolver essa habilidade. Como a gente não consegue fazer tudo, precisamos de ajuda, nós convidamos ela que tem muita experiência com crianças de todas as idades, ela que é uma estudiosa da área da psicologia, a Nanda Perim, que na verdade é mais conhecida como Psimama, né? É o nome do método dela e que virou também o codinome na internet. Ela tem feito diferença na vida de muitas famílias, com muitos seguidores nas redes sociais, principalmente no Instagram. Nanda, seja muito bem-vinda, viu, minha querida? Direto aí do Espírito Santo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu? E olha só, a gente vai falar sobre comunicação, né? Comunicação, quando a gente fala em família, eu fico pensando nos desafios mesmo das idades, Nanda. Porque, por exemplo, uma criança ali por volta de 2 anos, está começando a falar, a maioria, 2, 3, 4 anos, ela tem a própria dificuldade de se expressar, certo? E aí acredito que, de alguma forma, os pais consigam chegar na idade da criança. Vamos começar por essa faixa etária, esses mais pequenininhos.
O que os pais precisam ter em mente para conseguir se comunicar com essa criança que está no início ali da fase de comunicação? Então, é muito interessante, sim. A sua pergunta, eu acho que é uma das perguntas mais interessantes de fazer com relação a esse tema. Porque é exatamente isso, assim, o que vai dizer se a nossa comunicação está sendo ou não afetiva e efetiva, né? Se ela está sendo assertiva com a criança, é a gente ter a realidade dessa criança, né? A expectativa nossa alinhada com a realidade dessa criança. Então, quando a gente acha que uma criança de 2 anos, por exemplo, já tem maturidade para seguir instruções, se a gente tem essa expectativa totalmente irreal, a gente fala com a criança esperando que ela obedeça, a gente fala com a criança esperando que ela faça exatamente do jeito que a gente pediu. Só que essa expectativa é totalmente irreal, então os pais vão estar sempre frustrados e pior, rotulando a criança, dando nomes para essa criança, chamando ela de teimosa, de difícil, de brava, quando de verdade essa criança é apenas uma criança que ainda tem um repertório verbal, né? Ela ainda tem pouquíssimas palavras que ela conhece tão bem, ela ainda não consegue estruturar tão bem as frases completas, ela ainda não tem clareza do que é o mundo, de como que o mundo funciona. Ela ainda não consegue entender as coisas que são muito abstratas, né? As crianças nessa idade, até uns 4, 5 anos, elas só vão entender muito bem o que elas conseguem ver, o que elas conseguem tocar, que a gente chama de compreensão concreta. É por isso que quando alguém não está entendendo alguma coisa, as pessoas culturalmente, assim, por ignorância de implicância, as pessoas falam assim: você entendeu o que é que eu desenho? Você já ouviu essa expressão? Já ouvi. A pessoa fala isso, na verdade, por quê? Porque quando desenham pra gente, fica mais concreto, fica mais fácil mesmo de entender. Então, as crianças têm dificuldade de entender coisas que são abstratas, que não dá para desenhar. Por exemplo, se você fala para uma criança de 3, 4 anos que vai ter um aniversário sábado, o que é um sábado? Como que você mostra um sábado para ela? Vai ser sábado 3 da tarde. Como que você mostra isso para ela? Se você não tem um calendário em casa, se você não tem o hábito de preencher calendário, você não tem como esperar que essa criança entenda que não é hoje, que não é agora. Porque ela vive o aqui e agora, ela é muito concreta. O aqui e agora eu consigo ver, eu consigo tocar. O sábado eu já não consigo. Outra informação super legal, assim, que eu acho que muda muito a nossa visão quando a gente entende. Na primeira infância, as crianças têm uma coisa que a gente chama de ponto de vista único. O ponto de vista único é assim: uma criança pequena, ela acha que tudo que ela sabe, você sabe. Não existem outros pontos de vista. Então, por exemplo, é comum a criança chegar da escola e falar com você assim: mamãe, aquilo que aconteceu na escola foi muito legal. Não foi? Como se você estivesse lá, como se você tivesse visto, né? Quando a criança te pede uma coisa e você não entende, para ela aquilo é muito frustrante. Para ela é óbvio que você sabe todas aquelas coisas, sabe? Tem um teste, um testezinho que a gente faz na psicologia para mostrar isso para os pais, que uma criança de 3 anos, se você pega uma caixa de lápis de cor, mostra para ela, pergunta o que tem dentro, ela vai falar lápis de cor. E aí você abre e mostra que não tem lápis de cor dentro, tem massinha. E aí você chama alguém que estava lá fora e você pergunta assim: aqui, se eu perguntar para essa pessoa que estava lá fora, né, que não viu você abrindo a caixa, se eu fecho a caixa e pergunto para essa pessoa o que tem aqui dentro, o que ela vai falar? A criança na primeira infância, sabe qual é a resposta que ela vai dar? Ela vai falar assim: a pessoa vai falar que o que tem dentro da caixa é massinha. Porque ela acha que todo mundo agora sabe que dentro da caixa tem massinha. Então, por que isso faz diferença na nossa vida? Porque muitas vezes os adultos ficam tentando, achando que é desobediência, achando que é teimosia, achando que é a criança sendo cabeça dura, achando que é a criança sendo prepotente, quando na verdade é uma limitação na capacidade cognitiva de compreensão dessa criança mesmo. Então, não adianta você ficar insistindo, não adianta você brigar, não adianta botar de castigo, fazer nada disso. Porque não é uma coisa que você vai ensinar força ali, ou com a criança com medo de ficar de castigo, ela vai aprender. É ao longo do desenvolvimento.
Então, se você chega para a criança e fala, tem uma festa sábado, e ela fala, é agora? Você não vai chamar essa criança de ansiosa, de imediatista, de mandona. Você só vai entender que a capacidade de compreensão dela ainda está se desenvolvendo, entendeu? Nanda, mas, por exemplo, essa capacidade, como você falou, que está sendo desenvolvida, ela pode ser um motivo de uma birra, ou pelo menos interpretada como? Ela não só pode ser como ela é o principal motivo, porque para as crianças é muito frustrante, assim, a gente fala muito dessa questão da capacidade de tolerar frustração, né? As pessoas, nossa, o que o mundo inteiro quer é capacidade para tolerar frustração. E aí as pessoas têm a tendência a achar que você tem que ficar frustrando a criança para desenvolver essa tolerância. Então, não pode ir no parquinho e eu vou passar na frente do parquinho e dizer para ela que não pode, para ela aprender que a vida é assim. Só que quando você entende que essa criança ainda tem uma capacidade cognitiva ainda limitada, você entende que não você passando na frente do parquinho, mostrando o parquinho e dizendo que não pode, você não está educando essa criança, você só está frustrando ela por uma coisa que ela não tem capacidade de aprender com aquela informação ainda. Por quê? Porque naquele momento, para ela é muito abstrato hoje, não pode porque a gente está aqui na frente do parquinho. Não faz sentido para mim não poder. Né? E a criança também não entende o outro ponto de vista, que é o ponto de vista de não estar todo mundo com aquele desejo enorme de ir no parquinho aquela hora. Entendi. Então ela vai ficar frustrada, ela vai ficar triste, ela vai chorar muito, porque não importa o que você diga, aquilo não faz sentido. Por mais que você queira que faça sentido, para a criança não faz sentido. Não importa a bronca que você dê, o castigo que você dê. Então são recursos que não fazem qualquer efeito, porque é o tempo que leva mesmo. Nanda, e quanto tempo dura essa fase de adaptação aí da comunicação até a criança começar a entender um pouco mais, ter mais noção do tempo, ou dessa visão do outro, como você falou? Isso aí começa, a primeira infância inteira, o primeiro que a gente chama de septênio, os primeiros 7 anos de vida. Tá. A partir do 8º ano de vida, que isso começa a mudar. Então, assim, claro que você vai encontrar crianças com 4 anos que já têm essa noção, e você vai encontrar crianças com 10 anos que ainda estão aprendendo essa noção. Porque o desenvolvimento infanto-juvenil, ele é extremamente individual, assim. Você vai ter 2 irmãos, que um vai aprender com 3 anos e o outro vai aprender com 9. Isso é uma coisa muito particular. Mas, assim, é muito importante a gente saber. Porque o que acontece com muita frequência? Os pais veem aquela criança que já está comprida, ali com 7, 8 anos, perdeu os dentinhos de leite, está com aqueles dentão de todo tamanho, perdeu aquela bochechinha, agora está com as bochechas magrelas, perdeu o olhão bonitão de bebê, agora está com o olho de adolescente, cheirinho de pré-adolescente, e esses pais começam a cobrar dessa criança como se ela já tivesse com 23 anos, sabe assim? E é importante a gente saber que quando a criança está na pré-adolescência, quando ela está dos 7 aos 12 anos, ela ainda é uma criança, ela ainda está em desenvolvimento. Ela não tem cara mais de quem está, mas ela ainda está. Então ainda há uma limitação de compreensão que precisa ser respeitada e que precisa ser considerada quando você quer fazer um combinado, quando você quer explicar alguma coisa. Você está percebendo que está difícil, ao invés de você começar a brigar com a criança, não é possível que você não está entendendo, já era para você estar entendendo. Ao invés de você brigar e gastar sua energia com isso, faz mais sentido você pegar papel e caneta e anotar e tentar mostrar aquilo de forma concreta, entendeu? Ao invés de lutar contra esse desafio da criança. Então seria um desafio da comunicação, talvez ampliar um pouco mais além das palavras, é isso, Nanda, a mensagem? É isso, exatamente. Até porque, o que acontece? Nós somos a primeira geração a lidar com crianças com todo esse conhecimento tão acessível. Você vê, eu tô aqui no Espírito Santo, tô dando uma entrevista para vocês, né, em São Paulo, e é uma coisa que a gente é muito nova, assim, esse acesso incrível a tudo, né? Então, nós somos a primeira geração a ter esse tipo de conteúdo dado numa televisão. Então, até a nossa geração, quando nós éramos crianças, os adultos, eles ficavam frustrados e a criança levava bronca. Ela levava bronca porque ela não estava entendendo, era porque ela era burra, era porque ela era preguiçosa, porque ela não estava se esforçando para entender, porque ela não estava prestando atenção. Então, o ciclo que a gente tem que quebrar
é esse ciclo da frustração do adulto virar uma bronca na vida da criança. Eu preciso assumir que a minha frustração, ela é minha. Quem estava com a expectativa errada era eu. Não dá para eu descontar a minha expectativa errada na criança. Porque quando a gente está falando de uma comunicação efetiva, a gente está falando de uma comunicação em que há responsabilidade emocional. E eu acho que nossa geração, eu tenho certeza que a nossa geração é uma geração que está se alfabetizando emocionalmente agora. A gente está construindo nosso repertório emocional agora, na idade que a gente tem hoje. Então, os nossos filhos estão chegando na nossa vida. E esse conhecimento está chegando, né, na nossa vida, mas a gente ainda não tem repertório para responder a esse conteúdo ainda. Então, agora eu sei que eu preciso ter muito mais alfabetização emocional para lidar com meu filho, que não é culpa dele, ele não está entendendo o que eu estou explicando. Então, eu preciso me responsabilizar por construir esse repertório emocional, por conhecer mais as minhas emoções, por conhecer os meus gatilhos e saber lidar com as minhas frustrações. Então, agora nós somos a primeira geração a ser tão sobrecarregada com essa responsabilidade, com essa autorresponsabilidade. E isso que eu acho que é a parte mais importante. A gente está parando de jogar nas costas das crianças e passando a pegar para a gente, né? E a partir do momento que a gente sabe lidar com as nossas frustrações, que a gente entende os nossos gatilhos, que a gente conhece as nossas emoções, aí a gente começa a conseguir caminhar para uma comunicação mais assertiva. Porque agora eu consigo perceber que eu estou frustrado e dizer, meu filho, deixa eu me acalmar um pouco para depois eu conseguir falar com você do jeito que você merece que eu fale com você. Porque se eu falar do jeito que eu tô agora, eu vou te tratar de um jeito que você não merece. Com certeza. Nanda, muito obrigada pelo seu tempo. A gente está em Curitiba, viu? É Curitiba. Mas olha, eu te agradeço, viu? Campinas com Curitiba. Faz parte. Mas obrigada, viu, pela tua presença virtual aqui. Um abraço para você aí no Espírito Santo e para todo mundo que está nos acompanhando. E vou deixar o endereço aqui do Instagram da Nanda para você seguir mais, ter mais dicas, não apenas sobre a comunicação, mas sobre a infância, a psicologia entre pais e filhos e todo esse relacionamento. Muito obrigada, minha querida. Um abraço para você, viu? Gente, bom carnaval para todo mundo. Obrigada. E eu aproveito para dar um abraço em você que está me acompanhando da cidade de Cascavel. Nós vamos sair com essas imagens para o nosso intervalo. Canal 50.1 e olha, a quinta cidade mais populosa do Paraná, mais de 320 mil habitantes. Imagens ao vivo, 30 graus nesse momento, população jovem domina Cascavel, hein? Inclusive, jovens, fiquem comigo, porque já já nós vamos falar sobre a sua futura aposentadoria. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco, com uma pergunta para a gente ir para o nosso segundo tema. Você sabe o que é previdência social? A gente vai saber um pouco mais a fundo para que você possa planejar o seu futuro de uma forma melhor possível. Acompanha comigo esse VT. Você sabe o que é previdência social? Apesar do termo ser muito conhecido, nem todo mundo sabe como ela funciona no Brasil. De forma bem resumida, a previdência social é o sistema público que garante a aposentadoria dos trabalhadores do nosso país. Além desse benefício, garantir uma renda no momento da aposentadoria, o sistema tem como missão proteger os trabalhadores contra a perda de rendimentos por conta de doenças, invalidez ou por morte. No mundo, o primeiro país que criou um plano de aposentadoria foi a França, no ano de 1673. No Brasil, sistemas semelhantes ao previdenciário surgiram a partir de 1888, beneficiando principalmente setores que eram importantes para o Império.
Mas foi só no ano de 1923 que o país adotou o modelo da Previdência Social como conhecemos hoje. De lá para cá, algumas regras tiveram que ser alteradas, principalmente por conta da instabilidade econômica e também pelo aumento na expectativa de vida do brasileiro. A reforma mais atual da Previdência, que aconteceu no ano de 2019, estabeleceu uma idade mínima para este benefício, de 62 anos para mulheres e 65 para homens, além de 15 anos de contribuição. Essa mudança não aconteceu só aqui no Brasil. Outros 55 países também aumentaram a idade legal para se aposentar. Todo e qualquer brasileiro que precisar de alguma informação em relação à Previdência Social pode acessar o site www.gov.br/INSS ou ainda ligar para a central que funciona de forma gratuita, através do telefone 135. Agora, você que está aí com seus 30, 40 anos, talvez você tenha se perguntado, Carol, mas como que eu vou fazer para planejar minha renda futura olhando para a Previdência Social? Então, essa não é a única forma que nós temos. Inclusive, se você quer ter mais controle, realmente definir o que é que vai acontecer com a sua renda no futuro, nós temos que olhar outras opções. É por isso que agora eu vou conversar com a especialista a respeito do que é a Previdência Privada. Seja muito bem-vinda, minha querida. Eu estou aqui com a Daliane Paula Poças Dias. Falei tudo já. Economista, assessora de investimentos. Seja muito bem-vinda, viu? Perfeito, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você, Carol. Eu que agradeço, viu? E eu queria que você me desse essa noção, né, de quem hoje está realmente pensando já no futuro, quer começar a construir a partir, sei lá, de um número, né? Muitas vezes as pessoas olham para o custo que elas têm e falam, tá, daqui 30 anos, se eu for me aposentar e eu quiser manter esse custo aqui ou até ter um pouco mais, o que ela precisa começar a considerar nessa aposentadoria? Primeiro, Carol, é importante que ela comece com o que ela consegue, tá? Né? Porque, na verdade, o tema previdência privada, previdência complementar, ele não é muito difundido, ele não é muito falado, se tem até um preconceito, não se trata a previdência como um investimento. E ela é um investimento, então? Sim, ela é um investimento. É muito comum as pessoas chegarem para mim e eu pergunto: quanto tem rendido o seu fundo de previdência complementar privado? A pessoa fala: não sei. Simplesmente faço aportes, não sei se está adequado e se isso vai realmente me proporcionar no futuro um complemento de renda, que é o objetivo de quem busca para um produto como esse. Né? Entendi. Então, ela tem que... ela não... Deixa eu ver se eu entendi. Ela não tem que simplesmente congelar aquele investimento e ficar aportando até o objetivo final dela. Ela tem que estar sempre olhando e vendo outras opções, é isso? Da mesma forma, então vamos lá. Primeiro passo quando você vai escolher um fundo de previdência privada. Entender um pouquinho do seu perfil. Tá. Hoje, o fundo de previdência, você pode trabalhar ali com um fundo de renda fixa, você pode acessar um fundo multimercado, até um fundo de ações. Então, um risco menor ou um risco maior? Isso, depende de quanto de risco você está disposto a seguir atrás do seu objetivo final. Do que você conhece, se você é mais conservador ou não. Esse é o primeiro passo na minha concepção e é o mais negligenciado por todas as pessoas que buscam um fundo de previdência, tá? Uma vez que eu entendi onde eu vou estar, é preciso acompanhar, sim, se aquele fundo está realmente entregando, se aquela instituição está realmente entregando. Pode ser necessário uma mudança, então, nesse caminho. Isso é possível? A Previdência tem algo muito legal que você pode a qualquer momento solicitar a portabilidade. Eu não preciso resgatar e pagar o imposto de renda. Eu posso simplesmente fazer uma portabilidade, seja entre formatos de fundos dentro da minha instituição e até entre instituições. Descobri que uma amiga minha está com um fundo de previdência que tá bacana em outra instituição. Posso solicitar a portabilidade. E isso é muito importante, as pessoas negligenciam. Sim, legal. Inclusive, a gente está falando aqui da previdência privada, né? Ou complementar, como colocou aqui a nossa especialista em economia, assessora de investimentos. Mas a gente precisa entender, para ver os dois lados da moeda, também quais são as regras que mudaram no INSS, por exemplo, né? Porque tem muita gente que fica com a cabeça da Previdência Social e não se atenta que precisa fazer algo. Então vamos dar uma olhadinha que o nosso repórter Lucas Marconsoni vai responder para nós com as principais mudanças de regras do INSS. Acompanhe comigo.
O seu Jorge, de 59 anos, estava preocupado com o futuro. Depois de 28 anos exercendo de carteira assinada diversas funções nas quais estava exposto a agentes nocivos, ele entrou com um pedido de aposentadoria especial. Foram 5 anos de luta. Em 2018 eu cheguei a sair da empresa. E aí no finalzinho do ano eles me chamaram para trabalhar por contrato. Eu voltei lá. Aí saí de novo, no final do ano de 2019 me chamaram de novo. Aí daí eu continuei trabalhando mais 9 meses e aí eu não sabia que estava aposentado. E com 5 dias chegou a carta do INSS que eu estava aposentado. Seu Jorge, ele trabalhou durante muitos anos em atividade considerada de risco, né? E nós auxiliamos ele a providenciar a documentação. Considerando que o INSS negou a aposentadoria dele, foi necessário ingressar na Justiça e, por meio do sistema judiciário, providenciar essa documentação para aí sim conseguir comprovar a atividade especial dele. Com isso, ele conseguiu se aposentar com 25 anos de atividade. E agora, olha só o sorrisão dele. Está feliz da vida que está aposentado. Agora feliz da vida, né? É isso. Só curtir e viajar? Só curtir e viajar. Ao longo dos anos, as regras para a aposentadoria sofreram diversas mudanças. E agora, em 2024, de acordo com a reforma da Previdência aprovada em 2019, pelo menos 2 regras serão atualizadas. Em 2024, a idade mínima para homens será de 63 anos e 6 meses, para mulheres 58 anos e 6 meses, com o tempo de contribuição de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. Para os servidores públicos, é necessário ter 62 anos de idade para homens e 35 anos de contribuição, mulheres 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. A aposentadoria por pontos também foi atualizada. Os requisitos básicos são: homens 35 anos de contribuição e 101 pontos em 2024. Mulheres 30 anos de contribuição e 91 pontos. Cada ano que se passa vai somando 1 ponto. Então, as mulheres elas vão atingir nessa tabela 100 pontos e isso vai acontecer em 2033. E aí essa regra vai se tornar permanente. Para os homens, o máximo de pontos que vai atingir a cada ano somando 1 ponto é 105 pontos. Tá? Isso vai acontecer em 2028. Para facilitar o planejamento, o INSS disponibiliza uma calculadora online que permite simulações baseadas nas informações cadastradas. No entanto, é crucial ressaltar que a simulação não garante o direito à aposentadoria. É só um recurso informativo. Nem tudo que aparece no simulador vai garantir, porque o segurado ele pode ter vertido contribuições abaixo do salário mínimo, ter pendências que ele precisa regularizar e mesmo contendo no CNIS, se ele não regularizar essa situação, a aposentadoria dele não está garantida. Em um cenário de constante evolução nas regras previdenciárias, o planejamento se torna uma ferramenta poderosa para garantir uma aposentadoria tranquila e segura. E buscar orientações e informações sobre as novas regras oferece um panorama completo sobre a importância desse processo na vida de cada cidadão. Daliane, como que fica o caso da complementação, como você falou, né? Da pessoa querer unir os dois tipos de aposentadoria? Existe um empobrecimento natural, né, da nossa população ao longo dos anos. E a ideia é justamente você trabalhar com o seu dinheiro a seu favor para manter padrão de vida. Então, você quer se aposentar mantendo o que você tem hoje como renda para poder... Hoje é o momento de começar a fazer esse planejamento. Não é aguardar estar lá na hora de se aposentar, né? Agora é hora de você buscar uma instituição financeira para montar ali o seu planejamento, o seu plano de previdência, para daqui a 10 anos, 20 anos ou mais, que você consiga realmente se aposentar, tá? Entendi. Pode perguntar. Não, pode concluir. Eu ia perguntar dos riscos, né? Se, por exemplo, quanto mais tempo... É a mesma lógica de um investimento de longo prazo? Quanto mais tempo se faz, menor fica o risco? Na verdade, o risco está bem atrelado ali ao fundo que você escolher. Tá. Por isso eu coloquei já logo no começo, o mais importante é defina que linha de produto você quer trabalhar.
Você quer trabalhar com fundo de renda fixa? Então, o risco vai ser similar a um fundo de investimento de renda fixa. Eles funcionam hoje de forma muito similar, tanto na modalidade de previdência. O que muda mais é a questão da tributação. O formato, existe o PGBL, por exemplo, que você pode se beneficiar, inclusive, de dedução do valor do imposto de renda a pagar. Então, você precisa entender o que serve para você. E o risco está mais atrelado ao produto do investimento que você vincula a essa previdência. Entendi. É importante mesmo, então, é começar a olhar para esse assunto, procurar informações, né? Então, muito obrigada por ter vindo aqui para esclarecer mais para a gente. Ficou com alguma dúvida? Então, aproveite para estudar mais a respeito desse assunto, que também é muito importante, né? Não vai deixar para depois, não, que esse tema é importante você decidir quanto mais novo, melhor, né? Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. E eu aproveito para falar com você a respeito desse momento que nós estamos vivendo de crescer a nossa família aqui na Obra Evangelizar. E que momento é esse? É a nossa ação São José Providenciai, onde nós convidamos você a nos ajudar a pescar mais pessoas para essa nossa grande família, esse nosso aquário aqui cristão, onde você pode falar da sua história, você pode contar a sua experiência, e eu gosto muito de incentivar isso, porque certamente você que está aqui com a gente dentro da Obra Evangelizar tem os seus motivos justos para estar conosco. Você confia na obra, sabe que é uma obra séria, então por que não levar este bem a outras pessoas também? E você contando a sua história vai ser natural, as pessoas vão querer fazer parte também da Obra Evangelizar é Preciso. Por isso, indique 3 novos associados para essa nossa ação São José Providenciai 2024 e nos ajude a mantermos essa evangelização em todo o Brasil e fora do Brasil. E muito obrigada a você que já está conosco, nos ajudando e fazendo as suas indicações. A gente sai para um intervalo breve e agora a gente sai com imagens da cidade de Sobral, no Ceará. Você que me acompanha através do canal 45.1, a Princesinha do Norte. Já eu volto com você. E nós já estamos todos em clima de quaresma, porque na próxima semana já iniciamos esse período com a quarta-feira de cinzas. Portanto, quero fazer um convite para você que venha até o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe de Jesus das Santas Chagas receber as cinzas nessa missa, nessa celebração que será presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti. E você acompanha em todo o Brasil ao meio-dia aqui pela TV Evangelizar, dia 14/2, que é o dia da quarta-feira de cinzas. E bom, já que nós estamos falando então desse momento de quaresma, isso significa que nós estamos próximos do carnaval. Que para nós o que interessa é a vigília de carnaval que vai acontecer aqui no dia 10 de fevereiro, que inclusive quem tem um recado especial para você é o pregador João Rufino, que vai estar presente, presença confirmadíssima. Acompanhe o recado dele. Olá, Carol Tormena, tudo bem? E também todos vocês telespectadores do programa Vida em Foco. Hoje eu tenho um convite muito especial, muito feliz para trazer para todos vocês. Eu sou o João Cláudio Rufino, sou professor de Teologia Bíblica e pregador da Palavra de Deus. Eu estou aqui para convidar vocês para um evento único, cheio de fé, que promete ser um momento inesquecível de comunhão, de esperança. Nós estamos falando da vigília de carnaval Eu Acredito em Milagres. Vai ser um evento maravilhoso, promovido pela TV Evangelizar, no próximo sábado, a partir das 23 horas. Vai começar lá no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. Você não pode perder.
tá? Este vai ser um momento muito especial para a gente se reunir em oração, em louvor, em adoração, buscando a presença viva de Deus e os seus milagres nas nossas vidas. Então, nós juntos aqui queremos fazer esse convite para você, para essa verdadeira manifestação de fé que move montanhas. E para isso, eu conto com a presença de cada um de vocês. Venham se juntar a nós nessa vigília emocionante. Serão muitos pregadores, ministérios de música, padres, e em cada momento de oração, em cada momento de testemunho, eu tenho certeza que a sua fé nos milagres vai aumentar demais, beleza? Então, além disso, tá? Leve com você fotos de pessoas queridas que precisam da tua oração. Nós vamos juntos, num momento poderoso, nos colocar diante do Senhor para fazer essa petição, esse clamor maravilhoso. Lembrando que sempre que a gente ora junto, a gente é mais forte, a gente é capaz de tocar o coração de Deus com o nosso clamor, com a nossa súplica. Então não percam a chance de fazer parte desse evento maravilhoso. Vamos juntos celebrar a nossa fé, compartilhar a nossa esperança, renovar os nossos corações. Com certeza, eu sei que Deus pode fazer milagres, beleza? Então marquem aí no calendário, próximo sábado, 23 horas, no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. Estaremos esperando por vocês de braços abertos, de coração escancarado. Eu tenho certeza, Deus vai fazer algo maravilhoso na nossa vida, na sua vida. Venham com muita alegria, fé, comunhão e unção do Espírito Santo. Até lá, Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Nos vemos no sábado. E olha, além da presença do pregador João Cláudio Rufino, nós teremos grandes nomes aqui, ó. Muitos você conhece já da obra Evangelizar, o Tiago Lopes. Nós teremos a presença do padre Cleberson Evangelista. Nós teremos também aqui conosco a cantora Graciele Gonçalves, a irmã Elizabeth Noemi. Bom, todas essas pessoas que estão abertas para receber a unção do Espírito Santo, junto com você, é claro, que vai participar conosco desta vigília. Então, dia 10 de fevereiro, próximo sábado, às 23 horas, é o seu carnaval aqui conosco na TV Evangelizar. Bom, a programação que nós teremos aqui, coloca lá pra gente, produção. Nós começamos com o primeiro momento, que é Eu Acredito, no sábado 10 de fevereiro, abertura às 23 horas. Depois, 23h15, o momento oracional com o Santíssimo na capela. Depois, 23h20, a invocação ao Espírito Santo, seguida já da primeira pregação com o padre Cleberson Evangelista. Domingo, dia 11, ou seja, 00h25, né? O momento oracional com o Santíssimo na capela. 00h30, louvor e oração. 00h40, já a segunda pregação com Jorge Pontes. Segundo momento, eu entrego. Momento de oração e intercessão com as fotos. A terceira pregação com o padre Josileudo Queiroz, lá de Fortaleza. Momento oracional com o Santíssimo na capela. Louvor e animação jovem, às 2h50 da manhã, a preparação para a adoração. Aí vem o momento Eu Rezo. Às 3 da manhã, adoração ao Santíssimo Sacramento. 3h15, louvor e oração. 3h30, quarta pregação com João Cláudio Rufino. E o quarto e último momento, Eu Tomo Posse. Então, às 4h15 da manhã, a passagem do Santíssimo. 4h45, a bênção com o Santíssimo. E às 5 horas da manhã, a Santa Missa. Tá demais, né? É a sua vigília, o seu carnaval aqui com a gente. E olha, falando em carnaval, amanhã nós falaremos sobre o Gabaon, que é o carnaval católico, aqui no programa Vida em Foco. Vou receber aqui o Leandro Gonçalves. E você lembra que ontem esteve aqui a Jaque Trevisan falando, olha, cuida para viver um carnaval santo, um carnaval católico. A gente começa te ajudando a partir de amanhã, 3h30 da tarde. Eu tenho encontro com você aqui no programa Vida em Foco pela TV Evangelizar. Então, um beijo para você, fica com Deus e eu te espero amanhã.